bem com você? Meu nome é Márcia Doro, sou professora de português e hoje venho falar com vocês sobre um assunto bem debatido na internet e bem confuso para o falante de português. Pelo seguinte, nós, infelizmente, falamos totalmente errado o modo imperativo, ou seja, quando você vai dar uma ordem ou fazer um pedido, normalmente nós usamos de forma errada. Errada, eu digo, contra a norma padrão, porque você está se comunicando, você consegue fazer, dar uma ordem ou pedir alguma coisa de qualquer jeito. E tem a ver, inclusive, com a entonação. Se você falar assim, me dê um beijo, dê-me um beijo, é uma coisa. Ou você falar assim, dê um beijo, é outra coisa. É a mesma frase, mas você fala, por causa da entonação, dá a entender se você está falando de uma forma amável, educada, ou se você está mostrando a sua autoridade. Então, hoje nós vamos falar do grande problema da troca das funções, da troca dos pronomes em questão. Pelo seguinte, normalmente no Brasil, nós usamos você. Você, e na mesma linha do você está senhor e senhora. Então, normalmente nós falamos assim, a começar pelo pronome, né? Que nós colocamos proclítico, ou seja, antes do verbo. A gente fala, me dá um beijo, me faz um favor, começar a frase com me, de acordo com o padrão culto da língua, é errado. Aí você vai falar, nossa, mas não é possível que a partir de agora eu tenha que falar, dê-me um beijo. Não, não tem que falar assim, você fala como quer. Como você quiser falar, está livre para falar. Mas na hora de escrever, aí é o problema. Porque escrever é uma situação em que você faz com calma, você pensa para fazer. Não é como a fala que você simplesmente solta. A escrita não, você pega, escolhe o papel, escolhe a caneta e a quem você vai falar. É um processo até chegar ao seu texto formal. Então, se você falar, me dê, aqui está o imperativo, que é uma ordem ou um pedido. Se você falar, me dê, você está livre. Mas se você escrever, principalmente se for um texto formal, você mandar um e-mail para o seu chefe, alguma coisa, jamais você vai colocar este pronome oblíquo aqui no começo. Isso é considerado errado. Não faça isso, pois você pode se dar mal. Então, o correto, segundo o padrão culto da língua, é você colocar o pronome sempre depois do verbo. Nunca inicie uma frase com o pronome antes do verbo. Então, eu espero que você tenha entendido. Uma coisa é você falar com sua mãe, com seu namorado, seu pai, com quem for. Outra coisa é você mandar um texto formal. Você vai fazer um documento, você vai registrar alguma coisa. Aí você tem que caprichar. Eu me lembro, eu trabalho há muitos anos com oficiais da polícia e muitas vezes eu estive com o comandante da polícia e até eu tinha uma certa intimidade com ele, por ele ser um amigo de infância. E aí eu falava, por favor, será que você consegue fazer isso assim para mim? Autorizar o pessoal a fazer isso e tal. Aí ele falava comigo assim, Márcia, formalize esse pedido. Então, quando ele me pedia para formalizar, era totalmente diferente. Ficava parecendo que eu nem conhecia esse senhor, porque eu era obrigada a falar, senhor comandante, peço a vossa senhoria que faça assim, toda formal, nem parecia que ele era aquele
com quem eu conversava e tal, batia papo, contava umas piadas. Não. Uma coisa é você formalizar, porque a polícia exige que você tenha tudo documentado, e outra coisa é você conversar, assim, informalmente. Formal e informal. Viram a diferença? Então, olhem bem. Nós vamos agora, então, tentar explicar para vocês como é que se forma o imperativo. O imperativo afirmativo, ou seja, você vai pedir uma coisa sem o auxílio da palavra não. Você vai pedir alguma coisa. Então, vamos supor que seja Deus. Deus, quando ele foi criar a humanidade, né, criar o mundo, ele fez: haja luz, faça isso. Vamos supor, faça, não faça seria imperativo negativo, mas haja luz é o imperativo do verbo haver, faça isso é o imperativo do verbo fazer, dê tal coisa, é o imperativo do verbo dar, e aí vai. Então, você primeiro precisa saber o pronome que você vai usar no seu imperativo. E a gramática ajuda muito nesse caso, porque para você fazer essa construção do imperativo, o tu e o vós, que são geralmente os pronomes que causam mais problemas, porque quase ninguém sabe conjugar, eles vêm do presente do indicativo. E o presente do indicativo, geralmente a gente sabe, por favor, pelo menos esse, né? Então, vamos colocar aqui como exemplo o verbo amar. O verbo amar, o presente do indicativo do verbo amar, você conjuga assim: eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, muito fácil você saber que você conjuga desse jeito. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Ué, Márcia, por que você escreveu aqui só o tu e o vós? Porque nós precisamos só desses para chegar ao ponto que eu estou querendo. Tu e o vós. Só que há um detalhe. O tu e o vós, você vai tirar o S deles. Tire o S, aí você já tem as formas do tu e do vós. Tem um detalhe. O imperativo não tem o eu. Por que, Márcia? Porque você não se manda fazer nada. Você vai falar: Márcia, faça isso. Não, só se for doido, né? Aí você toma cuidado, que o hospício está por ali. Você começa pelo tu, porque você vai pedir a alguém para fazer alguma coisa. Então, vamos lá. No verbo amar, eu vou falar: ama, ama tu, ama. Lembra de uma poesia que fala: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Ou seja, de tu amas, você tirou o tu e virou ama. Ama tu. Esse tu nem é necessário você falar, mas é só para você se nortear. Ama. E o verbo amar? Amai. Amai uns aos outros. Você vai falar: amai vós. Cuidado para não confundir o vós com vos. Aqui é vós. Amai vós. Amai vossos inimigos. Amai vós, tá? Quando você estiver falando para mais pessoas e você escolheu o pronome tu, o singular é tu, o plural é vós. Então, amai-vos uns aos outros. Amai vossos inimigos. Amai vossos pais. E assim é. Entenderam, então? O tu e o vós você tira do presente do indicativo. Preste atenção que é tudo presente. Presente do indicativo. O que você faz agora. O que você faz agora, no presente momento? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Neste momento, eu amo. A minha situação emocional é de amor. Eu amo. E aí, as outras pessoas, Márcia, como é que eu tenho que conjugar as outras pessoas? As outras pessoas também eu tiro do presente.
Só que agora não vai ser mais o presente do indicativo. Agora vai ser o presente do subjuntivo. Sabe o que é subjuntivo? Subjuntivo é um modo verbal em que você expressa desejo ou uma coisa bem certa. Então, você não garante que vai acontecer. Então, com o verbo amar, o presente do subjuntivo, basta você colocar o que antes dele. Então, que, vamos supor, eu falo assim, olha, sinceramente, eu espero que você ame, que eu ame, que tu ames, que nós amemos, que vós ameis e que eles amem. Você tem que notar que quando você fala o tu, quando você começa a conjugar o verbo amar no presente do subjuntivo, é mais fácil você saber se termina com a letra E ou com a letra A. Então, o verbo amar, que eu ame, terminou com E, não é? Então, você vai toda a conjugação com a letra E. Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, fica mais fácil você pegar as outras pessoas, aqui nós já tínhamos o ame e o amai, né? Então, as outras pessoas, que são ele, nós e eles, você vai pegar do presente do subjuntivo. Preste bastante atenção, fica parecendo meio confuso porque meu quadro é pequenininho, mas você tem que saber o seguinte, você conjuga totalmente o presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Eu comecei aqui para ficar menor que ele ame, porque nós vamos precisar apenas dessas pessoas aqui. O ele, que ele ame, vai virar você. Então, você fala, ame você. Eu falo, por favor, ama teu pai. Aí alguém vai falar, ame você. Isso aí é imperativo. Então, preste atenção. O imperativo, então, ficou formado assim. Ama tu, ame você. Amemos nós. Amai vós e amem vocês. Muito fácil. Basta você prestar atenção a esse quadrinho. Eu vou tentar colocar junto desse vídeo a foto, né? De como ficou para você saber que é assim. Ama tu, ame você. Amemos nós, amai vós, amem vocês. Preste bem atenção. Vamos ver se vocês entenderam bem. O tu e o vós nós tiramos do presente do indicativo sem o S. Então, ficou, em vez de tu amas, virou ame tu. E em vez de vós amais, virou amai vós. Amai vós, é sem o S. E as outras pessoas você tirou do presente também, só que do subjuntivo. Que é assim, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Aí eles viraram desse jeito e assim está completo o presente do indicativo. O imperativo afirmativo. Olha, essa matéria, ela é altamente cobrada em concursos e principalmente porque ela vira uma pegadinha. Quase ninguém domina esse assunto. Quase ninguém entende. Eu tenho uma pessoa que insiste na internet, ela quer escrever algumas músicas. E aí, sempre essa pessoa vem com frases que misturam o tu e o você. E fica indignado quando eu falo que está errado. Falo, não, mas todo mundo fala assim. Olha, quando você for criar uma música, criar uma poesia, alguma coisa, se você tiver o cuidado, que eu acho que deveria ter, de procurar um professor de português ou um revisor, uma pessoa que realmente entenda de português, você precisa entender que existe o padrão formal e o padrão informal.
Informalmente, nós falamos no dia a dia aí, trocando letras, tirando S no final, fazendo horrores com a língua portuguesa. Mas formalmente, é como se fosse um teatro. Agora eu vou ser certinho. Vocês vão me ver aqui arrumadinha de casaco. Não vão me ver do jeito que eu estava fazendo uma faxina. Na faxina, você faz de qualquer jeito. Agora, quando vai gravar e tal, coloque um casaco, passe um batonzinho, um brinquinho. Isso se chama formalidade. Você ser formal. Então, nós estamos aqui aprendendo a ser formais. Eu acho que eu vou finalizar com o imperativo afirmativo para vocês verem uma coisa, um detalhe bem interessante. Há alguns anos, o padre Marcelo Rossi trouxe ao público uma música que já era cantada pelos evangélicos. E, por muita coincidência, a versão que ele canta foi feita por meu irmão Lucas Doro, que é maestro. O que aconteceu? Essa música, ela nos Estados Unidos é como se fosse um folclore. Todo mundo sabe cantar. Father Abraham had many sons had Father Abraham. Se você entende um pouquinho de inglês, você vai saber que a música fala Father Abraham, que quer dizer Pai Abraão. Em português, ela veio assim: a Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. O que é o Abraão? Cadê o Abraão? Não tem o Abraão. Essa versão nós fizemos, eu estava no grupo onde estava o meu irmão, foi porque nós estávamos num acampamento, e neste acampamento, e naquele acampamento, nós precisávamos de uma música para agitar o povo. Então, todo mundo ia acordar bem cedinho e tal. Então, vamos começar um louvor aí. Aí, nós usávamos essa música para que as pessoas agitassem e despertassem. Então, com uma mão, com o pé, outro pé. Então, foi. Só que a tradução ia ficar meio estranha. Falamos, não, vamos inventar uma letra aqui que tem a ver, talvez, com isso. E aí, no final, a pessoa faz assim como se ela fosse um soldado de Cristo. Esse foi o resultado. A vida é muito engraçada, né? Eu conheci nos Estados Unidos uma pessoa que estava indagando por que a letra da música era essa. E eu tinha a resposta, porque eu estava nesse grupo. Aí, para vocês verem o que aconteceu. Hoje em dia, quem canta essa música com essa letra, algumas outras versões, fala assim: a Deus dai louvor. As pessoas implicam que é dai louvor. Está errado? Calma. Dai louvor. Se eu falo dai louvor, dai é voz. Eu estou falando de voz. E aí, no resto da música, com teu corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés. Aí tá errado. Se eu vou falar use, aí eu já estou falando para você. Então misturou voz com você, e aí tem teu corpo, e aí tudo misturado. Isso não está correto. Se você falar Deus dai louvor, depois teria que ser usai as mãos e os pés. Não é assim a música. Então, Márcia, como é? Presente do indicativo do verbo dar. Eu dou, tu dás. Tu dás. Vou tirar o subjuntivo aqui para você não confundir. Presente do indicativo do verbo dar. Eu dou, tu dás. Dás sem o S é dá. Então, o correto seria a Deus dá louvor, dá louvor, dá louvor a Deus. Tu aí, dá louvor a Deus. Assim é o correto. Não é estranho? Eu também acho, porque eu não falo isso.
Se vocês acham que eu falo desse jeito com meus filhos, com meus pais e tal, jamais. Na intimidade, falamos de outra forma, mas formalmente nós precisamos saber empregar o imperativo. Então eu desafio você agora. Procure algumas frases que você fala para ver se você usa o imperativo de uma forma correta. Busque uma gramática, se possível, adquire o meu material, porque eu tenho uma musiquinha para ensinar o imperativo, mas só se adquirir o material. Essa vai de curiosidade para você, mas é bem interessante você saber que o modo imperativo é uma ordem ou um pedido, e nele só há dois tipos, negativo e afirmativo. Aí fala tudo direitinho aí, você vai aprender tudo por uma musiquinha que é muito gostosa. Só me ligar ou só entrar em contato comigo por qualquer meio. Eu estou na internet, no Facebook, Instagram, YouTube, tudo que vocês quiserem. Eu estou à disposição para ajudar vocês com o português. Qualquer dúvida, pergunte a Márcia Doro, que eu estou aqui com todo prazer. Combinado? Passem bem.